Então, Vadir, muito obrigada por ter Então tá. aceitado de novo o nosso convite, né? A primeira Isso. vez a gente teve alguns problemas aí de conexão, mas foi muito importante essa volta, esse retorno com essa live, porque eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui, né? Isso. Aí agradecer as pessoas que já estão chegando, que estão conosco aqui. Eu tenho certeza que vai ser um momento de grande aprendizado para todo mundo, né? Assim, a gente trabalhar a autoridade, eu acho que é uma coisa muito legal, né? É um assunto que me instiga muito, que eu estudo bastante, tanto na parte de família, na parentalidade, como no team coaching, quando eu atendo os adolescentes. Eu acho que trabalhar a autoridade com os adolescentes é muito interessante também, porque eles estão numa fase de descoberta, de desafios, e buscar o outro para a vida dele, né? Nem sempre é tão fácil, mas é muito bom trabalhar esse tema com eles. E agora para a gente, né, nessa fase. Eu vou me apresentar rapidinho, porque eu já tinha feito isso antes, né? Mas para quem chegou hoje e não estava conosco na última, eu sou Márcia Rezende. Tive a oportunidade de ser mãe de adolescentes em duas fases muito distintas, né? Do meu primeiro filho lá nos anos 90 e agora dos meus outros dois filhos agora nesse momento, né? Por isso eu fui buscar estudar um pouquinho a adolescência e tudo, todos os desafios que nós pais temos com a adolescência nesse momento, né? Numa fase tão bonita, mas que traz para a gente alguns desafios, né? E aí, nos meus estudos, eu encontrei o seu livro, Pedagogia da Virtude, que me inspirou Inverte, muito. Tá dando para ver? inverte. Ah, Inverte ele, tá ao contrário. assim? Como é que tá? Aí, Isso. aí. Tá ao contrário, mas tudo bem. Não Aqui. sei o que está acontecendo, não. E aí, nesse livro, eu tem uma parte que você fala muito, né? Que a gente, mesmo nos desafios, né? Quando a gente está ali naquele embate, nos conflitos, a gente tem que acolher os sentimentos e trabalhar esses sentimentos. E a gente, como pais, a gente faz isso sempre, né? Pelo menos tenta, né? Trabalhar e acolher esses sentimentos. E uma coisa que você escreveu para mim aqui no livro, né? Márcia, é possível viver assim. E eu tenho buscado viver assim, né, nesses desafios sempre, estudando sempre, tentando entender os meus filhos e podendo passar um pouco do que eu tenho aprendido para os outros pais e para os outros filhos, né, para os outros adolescentes. Então é isso, tentar viver sempre com propósito, tanto na família, com a nossa casa, né, os nossos filhos, com os outros, né, com os livros, né, então é um momento de aprendizado, sempre. E aí, eu queria que você se apresentasse novamente para o pessoal que está chegando. Isso. Então tá. Bom, meu nome é Ricardo Vardil, né? Eu sou médico homeopata há 37 anos. Eu casei muito cedo, logo que eu formei, eu me casei com 23 ou 24 anos. Eu casei com uma mulher louca, doida para ter filhos. Então, nós fomos tendo filho muito rápido, né? Aos 31 anos, eu já tinha 5 filhos. E como eu tentava, sempre, ainda tento, né, ser fiel ao pai da medicina, sou Hipócrates, né? É, Ele falava que médico não deveria apenas prescrever, mas que deveria também educar seus pacientes. E como vieram meus 5 filhos junto de uma vez, e essa arte de auxiliar os pacientes, eu corri atrás aí das prateleiras do saber, né, dos nossos mestres, daqueles que vivenciaram essa arte antes, e corremos atrás, né? E aí nós transformamos a nossa vida em família em um laboratório de experiências, de viver essas propostas de fato, com toda a aham, sua radicalidade, não radicalidade de rigor, mas de raiz. E junto com isso fomos tendo encontros de famílias, vários encontros que na somatória deu origem a esse livro, que é um livro de vivências, né? uhum, Não são teorias. Então, quando eu escrevi para você assim, é possível viver assim, é porque é possível de verdade. Porém, com muito sacrifício mesmo, sem sacrifício e muita coragem, né? demais. Quando perguntaram para Jesus o que era preciso para viver a proposta dele, a primeira coisa que ele respondeu foi coragem. Segunda, alegria. Terceira, perseverança.
Então, nós vivemos só desse fruto, né? E aí, mais tarde, eu fui chamado para ser diretor de um hospital psiquiátrico, Hospital Espírita André Luiz, foi uma experiência incrível. Os filhos foram crescendo e hoje os 5 filhos já têm seus destinos, seus cantinhos. Nos tornamos avô de 6, são 6 netinhos homens, nenhuma menininha para pentear o resto dos meus cabelos que sobram, nem só testosterona. E agora é uma outra experiência, né? Uma experiência de ser avô, de ser consultor de filhos. Semeadura foi feita. Agora nós estamos aqui na consultoria. Mas isso é muito bom, né? Também sou avó, né? Também de um menino. E isso é muito gostoso, né? Eu via muito meu sogro, a minha mãe, né? Meu sogro lá às vezes se dispõe a deixar passar um esmalte, pentear o cabelo. Eu falei, uma delícia isso. A gente nasceu mesmo para estragar os netos, né, que a gente fala. Mas é muito legal. E essa coisa de criar filhos, né? Eu lembro uma vez quando eu voltei para Uberaba, que eu sou de Uberaba, eu vim para Belo Horizonte depois que eu me casei pela segunda vez, e eu encontrei uma amiga, e eu estava grávida, né? Ela falou, Márcia, você tem memória curta? Eu falei, não, eu acho que é isso mesmo, é sempre recomeçar. E esse recomeço é muito gostoso, né? E filhos é muito importante na vida da gente. Mas aqui a gente tem uma proposta, né? Que o nosso tema é alteridade e as multiplicidades das verdades. E a gente podia começar. Eu queria só fazer uma introdução, né? E dizer que algumas pessoas me escreveram, eu quero saber o que é alteridade, é mesmo que empatia, né? E aí eu comecei a explicar, pus um pequeno post lá explicando um pouquinho da alteridade e falando que a alteridade é isso mesmo, né? Expressa a qualidade do que é outro, do que é diferente, né? Nem tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou, né? E o mais interessante da alteridade é você poder reconhecer que o outro é daquele jeito porque ele realmente é diferente, né? E a gente vivendo aí, nós saímos desse mundo enorme e agora estamos num grupo tão pequeno, né? Tão unidos. A gente veio para essa live para poder refletir um pouquinho, né? Quais são as verdades que a gente precisa saber, o que a gente quer saber nesse momento, né? E como que a gente pode olhar para esse sentimento, né, que nós falamos na apresentação e acolher esses sentimentos nesse momento que a gente está tão próximo, né, em família, e depois de que forma que a gente pode voltar para o mundo melhor do que a gente saiu e acolher os sentimentos externos. Então, eu queria te ouvir, nós estamos aqui também para aprender e eu te ouvir um pouquinho para a gente refletir sobre esse assunto, né? Então, esse tema vem bem no momento, né, como nós comentamos da outra vez, em que nós estamos vivendo um momento muito singular em que a multiplicidade das verdades se chocam, tanto na área da ciência como na área dos relacionamentos, né? E aí, o que fazer diante disso, de tantas verdades, né? E aí que entra esse como, né? Esse admitir que o outro tem uma verdade, o outro olha o mundo e sente o mundo de uma forma, e o outro também, ou seja, cada um tem suas singularidades, e como viver juntos nessa diferença sem excluir e sem matar o outro. Porque nós estamos vivendo um momento incrível. Na área da ciência está uma loucura. E é o que você falou, Deus juntou todo mundo em casa, e agora, o que nós fazemos? E ainda por cima, Deus é danado, né? Ele criou uma lei aí, que é uma lei antiga, a lei dos opostos, né? Ele coloca os opostos juntos, nós comentamos isso da outra vez. Isso. Né? Ou seja, aquela comparação que eu fiz, que família é igual quintal de árvore frutífera. Cada um pede uma fruta. A brigaiada começa quando eu peço o pé de manga para dar suco de limão. Não vai dar. Não adianta, né? E aí o que eu faço, meu Deus do céu? Né? A gente entender que cada mente, aí a gente já pode estar buscando os conhecimentos espirituais nas 4 vertentes, as grandes vertentes espirituais, né? Eu gosto muito de citar isso, né? Se eu estiver falando muito, você corta aí, viu? Pode falar, eu te ouvir. Mas os terapeutas do deserto, logo depois do Cristo, quando eles recebiam seus pacientes, eles buscavam na sabedoria dos antigos aquilo que o paciente precisava de ouvir para sua cura. E que hoje a neurociência chama de inteligência espiritual. Então nós estamos vivendo um momento
Qual de buscar inteligência espiritual para aprender a viver nessa multiplicidade de verdades. Quais as inteligências espirituais que nós temos reconhecidos hoje? Buda, Krishna, o Cristo, o Espírito da Verdade. Né? São as 4 principais aí. Então nós estamos sendo convocados a viver na lógica que eu estou abraçando espiritualmente. Porque a lógica humana, ela é sempre de verdades relativas. Percebe? Então, na medicina, transforma-se verdade relativa em absoluta e cria-se um dogma. É o que alguns filósofos da ciência, como Karl Popper, têm criticado muito a medicina por isso. Porque ela esqueceu os princípios fundamentais da ciência e criou um certo absolutismo da verdade. Em casa é a mesma coisa. Tem um que gosta das coisas organizadas e acha que essa é a verdade suprema. E aí Deus coloca do lado dele um baguncento. Percebe? Muito e aí verdade. Vai. Tem um pão duro, o outro gastador. Um falador, o outro silencioso. Cada um tem as suas verdades. E aprofundando mais nesse olhar, a verdade de cada um é baseada na sua memória espiritual. No seu inconsciente profundo, como eu vejo, ouço, é sempre do mesmo jeito. Pode mudar os personagens, que eu sempre interpreto do mesmo jeito. E eu começo a brigar com todo mundo, percebe? Meu chefe é baguncento, minha mulher é baguncento, meu filho adolescente é baguncento. Todo mundo é, como assim? Percebe? E aí? Né? E aí como lidar com essa... Aí que entra a alteridade, né? A arte de viver as diferenças. Eu não preciso gostar, mas eu posso amar. Porque onde tem gosto, não tem amor. São coisas diferentes. Percebe? Eu não preciso de gostar do meu filho que nunca lava louça. Ou melhor, que é sujo, baguncento, que não estuda. Você gosta disso? Não, mas eu posso amá-lo. Que aí é aquilo que você falou, amar é acolher o outro como ele é. É verdade. E isso que é o clima. E tem aquela questão que a gente pode até não admirar, né? Mas eu amo incondicionalmente, porque o amor é incondicional, né? Admiração não, né? Eu posso até não te admirar, não te aceitar, assim, não te aceitar no sentido de não aceitar o seu jeito, assim, o que está acontecendo, o que acontece, mas eu te amo incondicionalmente, né? E esse amor incondicional. Aí você falou uma coisa chique, assim, o ser espiritual veio à Terra para aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e o amor incondicional. Só que nós ainda estamos no amor condicional. Percebe? E a dramaticidade de transformar na incondicionalidade, que é o que nós estamos vivendo agora. Percebe? Eu posso amar alguém que votou no Lula, no Bolsonaro, seja lá quem for. Posso. E ele pode continuar com sua verdade. Percebe que desafio? E hoje em dia mais ainda, né? A gente mesmo em casa, presos, a gente fala que é um momento que a gente fala tanto dessa coisa de estar mais próximo e tudo, a gente ainda vê que existe pelas redes e tudo, ainda tem essa coisa dessa cobrança, né? E a gente acaba se armando contra o outro, mesmo distante. A gente acaba usando outras armas, né, para ferir, para magoar, ou a gente começa, como você coloca lá no livro também, né, delete, exclui, não quero você aqui mais, próximo, né, não quero saber o que você está falando. Então a gente acaba fazendo isso, né, e é muito estranho. E hoje a questão do WhatsApp, né, esses recursos virtuais, está favorecendo muito isso, porque a pessoa escreve uma coisa lá, mas a escrita não tem o tom da voz. E o tom é a melodia da palavra que entra no coração do outro. É verdade. E aí o que acontece é aquilo que no Bhagavad Gita fala, o livro sagrado da Índia, a gente nomeia a intenção do outro. A gente lê com a minha intenção. Verdade. Refletido no outro. E aí arma barraco, arma briga. Percebe? E aí quando você vai estar com a pessoa pessoalmente, não, mas não foi isso que eu disse. Não foi, mas foi isso. Mas não foi. E aí começa. E não tem jeito, a não ser esse exercício de... Aí entra bacana os exercícios que a gente tem aprendido. Não sei se eu posso colocar os exercícios aí
Pode, na vamos pauta. Olha, eu aprendi uma coisa recentemente, muito falar. bacana, lá no taoísmo. E lá no Gita também. Lá eles falam o seguinte: a mente é como se fosse um reino. Eu quero conquistar o reino, torná-lo o reino dos céus. O rei é o ego. Os súditos é a interpretação, a emoção e o desejo. Eu não conquisto o ego, mas eu conquisto os súditos. É. Conquistar o súdito é o quê? É sempre se apropriar da sua interpretação e não viver o sofrimento proposto pela interpretação. Ou seja, a aprovação do ser espiritual é não viver o que a mente propõe. Percebe? Não viver, porque ali é que o sofrimento. Você vai escolher viver aqui, sofrer aquilo ou não sofrer. Percebe? E aí é que entra a lógica espiritual que cada um tem que adotar. Então, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, era sábado, Jesus não lavou as mãos para comer. E o fariseu criticou. E Jesus pegou e disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai do coração. Pronto. Você quer viver a lógica do Espírito? Abraça isso e viva isso. Ou vai viver a lógica de César? Ou seja, na lógica do Cristo, o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. É verdade. Aí você vai ver isso na homeopatia, você vai ver em outras vertentes. Mas a ciência oficial não adota. O que me resta? Ter compaixão, bondade e viver a ilusão do outro com consciência da ilusão. Percebe? Como é que é isso? Aí você vive em paz com o outro que ainda acredita nisso, mas eu vivo a outra fala. O que sai do coração é o que contamina, não é o que entra. E a gente acaba se anulando um pouco, assim, não se anulando, mas se fechando um pouco, né? Porque a gente fica meio que num escudo de proteção, de que forma que eu vou agir, de que forma que eu vou reagir, né? E hoje a gente está nesse momento de ação e reação o tempo todo. Tempo todo. E aí entra as táticas, né? É um momento de exercício, que esse exercício constante para o resto da vida, de viver uma solidão acompanhada. Mas é o paradoxo, é na solidão acompanhada em que eu silencio o meu ego, é que vai emergir naturalmente o amor para com o outro. Porque o amor não é sentimento, o amor é presença, é doar de si, é servir ao outro, ter compaixão ao outro, igualdade com o outro, é o amor universal. E só é possível quando eu renuncio à minha razão, renuncio ao meu ego e faço silêncio. Aí, naturalmente, o amor divino emerge de nós, a gente acolhe o outro, a gente acolhe a diferença. Isso. O que não quer dizer que eu não possa posicionar. Mas eu posso posicionar desapegado do resultado. Porque a briga nossa é do desejo. O desejo quer resultado. E o resultado gera sofrimento. E nem sempre vem do jeito que a gente quer, né? Nem sempre é da forma que a gente esperava que fosse as reações, né? E aí você falou outra coisa. Nós estamos aqui para ser contrariado. Verdade. O amor incondicional nasce na contrariedade. Se o outro está realizando o meu desejo, eu estou bem. Eu fico bem feliz da vida. Agora, quando o outro não realiza mais o meu desejo, aí começa. E aí? Eu vou excluí-lo? O que eu vou fazer? Aí entra a boda de Caná. Aquela história lindíssima de Jesus, que era casamento, 7 dias. Se acontecesse alguma coisa, seria mau agouro. No 3º dia, acabou o vinho. Os discípulos correram atrás de Jesus preocupados, a Maria intercedeu, e Jesus, toda a sua grandeza, veja só, você estava preocupado com o aniversário, mas estava preocupado com dar amor. Transformou água em vinho. E aí disse, o mais importante é dar alegria àqueles a quem amamos. Aí a gente tem que perguntar, qual é o vinho da tua alegria? Qual é o vinho da tua alegria? Já pensou? Se eu tiver para dar esse vinho, eu dou. Se eu não tiver, eu busco alguém para dar, ou então, paciência, eu não tenho. Eu já posso perguntar. E esse vinho da alegria é coisa pequena no dia a dia, sabe? Você está falando de
de adolescente, marido, né? Uhum. Marido, qual é o vinho da tua... Eu vivi essa experiência com a minha mãe, foi incrível, porque eu perguntei a ela, mãe, qual é o vinho da tua alegria? Antes eu queria fazer ela feliz ao meu modo, e nada dava certo. Aí, quando eu li isso, eu entendi, mãe, qual é o vinho da tua alegria? Ela disse, dormir, comprar roupa e assistir Roda Roda Jequiti. Muito Glória a pouco, Deus, meu filho. Pronto, aí eu fui assistir Roda Roda Jequiti, ela dorme, mãe, dorme. E ela ficava feliz porque falava assim, você me entende. Olha que legal. Entendeu? Aí você tem que perguntar a cada um, filho, qual é o vinho da tua alegria? Qual é isso que eu tenho para dar? Dá. Não é verdade. Percebeu? E a gente Agora, saber... dá e vira as costas. Jesus falou isso, dá e vira as costas. Porque se não virar as costas, vai cobrar. Eu te dei! Eu te dei, por que você fez com isso? Não deu. Você não me entende, você não olha o que eu faço, né? É desse jeito. Emprestei. A gente empresta e cobra lá na frente. E aí se torna agiota do afeto. Não tem pagamento que acaba. E isso, assim, a gente tem que ficar muito atento, né, doutor Ricardo? Tá sempre a gente buscando esse entendimento e nos policiando, né? Se eu tô aqui, se eu aceitei, se eu tô vivendo, se isso me faz bem, isso a gente trabalha muito com as famílias, né? Quem funciona mais, quem funciona menos naquele dia a dia. Se eu tô funcionando mais, se eu aceito esse papel de estar ali à frente de tudo, de aceitar o que tá vindo, então que eu faça isso de coração, né? Que eu faça isso bem, o melhor que eu puder, né? E nem sempre a gente consegue, né? Tem E sempre você sabe qual que é a tática? A tática é o seguinte, faça tudo louvando a Deus, que foi Deus que te pediu. Não faça para o marido nem para os filhos. Porque se você fizer para eles, e eles não fizerem, você vai aguentar. Vai Então, quando você estiver lavando a louça, quando você estiver lavando a louça que o filho não lavou, você fala, Senhor, eu estou lavando a louça em teu nome, porque o Senhor me pediu através do meu filho que não lavou. Entendeu? Toda hora é momento de amar a Deus acima de todas as coisas. Fazer tudo em nome de Deus. Você entendeu? Aí começa a dar certo. Porque aí eu paro de cobrar para o outro. Já falei 500 vezes, o outro não vai entender. Me privilegia a paz. Vai e faz. E faz em nome de Deus. Eu lembro da minha irmã. Eu acho uma graça que ela fala assim, eu rezo diferente. Eu não peço a Deus força, não. Porque se eu pedir a força, eu acabo com o que está do lado. Eu peço a Deus, me enfraquece, Senhor, para eu dar conta. Dá só sabedoria, o resto... Só sabedoria, você entendeu? Então, é louvar a Deus a cada instante. É saber que Deus causa primária de tudo. O mundo é maia. No Gita fala que o mundo é uma brincadeira. Tudo é mil nadas. Tudo só serve para ver qual o sentimento que o espírito vai deter ali, vai aprender. Porque a única coisa que o ser espiritual leva daqui é o sentimento. Então, quando você estiver assim com um adolescente que faz xixi fora do vaso, vai levar, louvado seja Deus, o espírito faz xixi, então eu tenho que amar esse danado que faz xixi fora do vaso há 15 anos. Isso é amor incondicional. Deus está te pedindo, vai lá e limpa o xixi. Que você pediu. Você entendeu como é que é? Loucura, exercício. Que é dramático. E se a gente for olhar essa questão do sentimento, né, doutor Ricardo? Uma coisa também que eu vi no livro, fala, no sentimento todos temos razão, né? E aí, como é que a gente cobra isso? Todos temos razão. Se eu estou triste, a minha tristeza é a minha... Eu tenho uma razão de estar triste, eu tenho direito, né? Então, o sentimento do outro também, ele tem razão, né? Do sentimento que hoje ele tem. Então, assim, isso é muito complicado, né? E aí fala muito, você não deve educar o comportamento, mas o sentimento, né? Isso é uma coisa difícil, né? A gente quer sempre educar o comportamento, né? Isso é bacana. Porque é o seguinte, se eu estou sofrendo, estou triste, é problema meu. Não é do outro. O outro tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. E eu tenho o livre-arbítrio de escolher como passar por aquilo. Então, nessa arte de educar sentimento no comportamento, nós pais temos que aprender a não se escandalizar. Jamais.
E saber que por detrás daquele comportamento, muitas vezes agressivo, tem um sentimento, e no sentimento todo mundo tem razão. Eu me lembro uma vez que um dos nossos filhos, numa mesa, assim, todo mundo, família, todo mundo reunido, tal, saiu um determinado assunto, e aí, na hora, ele ficou com raiva e me mandou tomar naquele lugar. Ah, do meu cu. Todo mundo olhou para mim e para minha esposa. Então, quem disse, quero ver o que vai fazer, né? Nossa Senhora. Quebrar o pau agora. Eu olhei e fiz nada. Eu aprendi uma coisa incrível, sabe? A água benta de Chico Xavier é uma bênção. Engole, enche a boca de água e só atua depois que a indignação passar. Verdade. E educar não tem pressa. Não. Aí passou uns 3 dias, 4, já não tinha mais indignação, engoli a água, chamei ele, falei, filho, me ajuda a te entender. Aquele dia que aconteceu isso e isso, o que passava no seu coração? Pedagogia do Cristo, que passas contigo? Aí ele se posicionou e eu vi que ele tinha razão. Ele tinha razão. Aí eu coloquei para ele, você tem toda a razão no sentimento, mas existem outras maneiras de conduzir o sentimento. E nos abraçamos. Uhum. Percebe? Às vezes a gente quer educar o comportamento, não pode falar o nome feio. Uhum. Mas o nome feio está exalando uma dor, está exalando um sentimento. Eu tenho que ir nele no sentimento. Então eu não posso me escandalizar. Não posso ter pressa. Água Santa do Chico, muito um barril. Porque quem tem adolescente, você está tendo adolescente aí? Oxe, direto de boca cheia. Tem que andar com barril. Entendeu? Porque quem tem adolescente vive a parábola, começa a viver a parábola do filho pródigo. Entendeu? Parábola do filho pródigo. Que muitas vezes é necessário deixar o filho comer bolota de porco. E isso pai e mãe não permite, porque é sofrimento. Às vezes é necessário sofrer para voltar para a casa do pai e dar só um beijo. E não colocar a mão na cintura e falar, tá vendo? Eu te falei? Aí acabou tudo. Fere o amor próprio, é um barraco. É verdade. Na adolescência, é a época que a gente assume o papel de pai, filho pródigo. E muitas vezes a gente também é o filho pródigo, na nossa indigência, em que a gente chega para o filho e fala, eu não dou conta. Verdade. Ao invés de enfrentar de cara que o orgulho com orgulho, que é adolescente, ele é contestador por natureza. Nós temos que entender o adolescente, ele é contestador. Tudo que ele quer é contestar. E pai de adolescente tem que sair fora dessa contestação. Deixá-lo angustiar, deixá-lo ter sede. Você entendeu? E é ali que há um encontro incrível entre os dois. Entendeu? Que adolescente é contestador, está desenvolvendo propriocepção. O que é propriocepção? Ele não tem percepção de si próprio. Uhum. O tempo, o espaço não existe para ele. Ele estuda 15 minutos e fala que estudou 3 horas. Aí vem o pai e a mãe briga. Né? Dorme a tarde inteira e fala que dormiu 1 hora só. Ele não sabe onde colocou as coisas. A menina olha seu corpo no espelho, parece aquele espelho de circo. Que deforma tudo. E o pai tem que entender isso e acolher. Você entendeu? Ele chega com aquela música que a gente fala assim, ai meu Deus, que música horrorosa. Quanto mais você falar que é horrorosa, mais ele fica com a música. Agora, dança com a música, você vê. Ele olha para você, que mico! E desliga a música. A música, é. Entendeu? Mas então, é isso cada etapa da vida tem uma peculiaridade que existe da gente, esse olhar do sentimento. Na infância, na adolescência,